Bom dia ou boa tarde a todos. Então, nós vamos iniciar mais uma sessão do nosso programa Profissão Docente. E hoje o nosso convidado é o professor Cleinaldo Costa. O professor Cleinaldo Costa é médico, cirurgião vascular e cirurgião do trauma, fez doutorado aqui na nossa instituição. E ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas, foi diretor da faculdade e hoje é reitor da Universidade do Estado do Amazonas. E a gente o convidou porque em todas de todas as escolas médicas que a gente conhece, ela é uma, se não for a que tem mais, é uma das que tem mais compromisso social ou integração com a comunidade local. Então, a gente o convidou para contar a experiência da UEA, né? E existem várias pessoas em várias regiões do Brasil também conectadas, que depois vão poder fazer perguntas, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, boa tarde, agradeço ao professor Milton de Arruda Martins e professora Patrícia Tempes pelo honroso convite de retornar a essa casa e ter a oportunidade de conversar com os senhores sobre responsabilidade social na Universidade do Estado do Amazonas, ensino e assistência. Agradeço a presença de todas e de todos aqui, espero que seja um diálogo, espero que nós conversemos aqui entre amigas e amigos, oportunidade também de conversar com pessoas que estão no Brasil todo acompanhando esse programa que Milton e Patrícia coordenam, e agradecer mais uma vez pela oportunidade. A Universidade do Estado do Amazonas é uma universidade jovem, fundada em 2001. Ela tem apenas 18 anos. A proposta dessa universidade, diferente da mais antiga, da UFAM, da qual sou oriundo, da Federal, é levar ensino de graduação a todo o Estado do Amazonas, literalmente todo, e nós vamos ver isso um pouco mais adiante. E a pergunta que me foi feita é sobre responsabilidade social. Responsabilidade social diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral, de forma voluntária, não compulsória. Então, essa é a definição mais recente de responsabilidade social. Eu vou tentar falar com vocês sobre isso hoje. Sociedade em geral e para a economia amazônica. Esses aspectos estão presentes na universidade desde que ela foi instituída em 2001, com sua sede administrativa em Manaus. É na capital do Amazonas que estão também as empresas do polo industrial e a dinâmica da vida urbana que marca qualquer metrópole. Uma universidade que já nasceu pensando em ser grande. No primeiro vestibular, foram oferecidas 1.930 vagas em 10 cursos. Foram 1.130 vagas para Manaus e 800 para Parintins e Tefé. A UEA é considerada
Estamos falando de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 62 municípios, 4 milhões de habitantes, metade na capital e metade no interior, com uma grave assimetria social. Existe lá um polo industrial, 600 indústrias, estamos falando aí de mais de 80% de todos os recursos do Estado concentrados na capital. Ao mesmo tempo que isso preserva a floresta, porque não há interesse econômico em destruição além de Manaus, mas ao mesmo tempo isso não leva a desenvolvimento ao interior. Então é um modelo muito delicado do ponto de vista do seu equilíbrio social. Então é preciso desenvolver essa região, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 2 milhões de habitantes e eventualmente em áreas muito remotas. E a UEA hoje, 18 anos depois, está presente em absolutamente todos os municípios do estado do Amazonas, nos 61 municípios no interior, mais capital. E aí eu vou tratar com vocês hoje sobre 6 casos que dizem respeito à assistência e dizem respeito ao ensino, que foi a proposição que nos foi colocada hoje sobre responsabilidade social. Um caso aqui, o primeiro caso, é o caso de Umariaçu 2. Umariaçu 2 fica numa cidade chamada Tabatinga, no extremo oeste do Amazonas, fronteira aberta com Letícia, na Colômbia. Os senhores estão vendo aqui a cidade de Tabatinga. Essa é a fronteira aberta com Letícia, na Colômbia. O que aconteceu aí? Na visita à comunidade, há uns anos atrás, os caciques pediram para conversar conosco, 12 caciques, ao término da reunião com a comunidade, os professores, os alunos, técnicos administrativos, e trouxeram o seguinte problema. Umariaçu 2 é uma comunidade que fica a 40 minutos de Tabatinga, que o acesso a pé é muito dificultado, seja no período de chuva, seja no período de verão. E o que é grave, uma comunidade com 15 mil pessoas, que 10 da noite é preciso trancar tudo, violência extrema, uso de droga e alcoolismo, e ausência total de perspectiva para egressos do ensino médio. Termina o ensino médio e não tem o que fazer. Não são facilmente assimiláveis pela comunidade de Tabatinga, à medida que são ainda indígenas, aculturados, mas indígenas, então a oportunidade de trabalho, a oportunidade de emprego e renda é minúscula. E aí o que acontece? Essa aqui é Tabatinga. Essa é a área de Umariaçu. Se os senhores forem ver, isso aqui está dentro dos direitos territoriais, como situação de reconhecimento e homologada como território indígena. Isso é suficiente? A pergunta dos indígenas certamente nos responde que não. Fiquei muito impactado, fomos lá visitar o local, ficamos muito impactados, fomos para casa com essa indagação e surge esse cenário aqui, ó. O uso de álcool e cocaína está aumentando a violência, diz cacique Ticuna. Então essa era a realidade que nós encontramos lá. O que acontece? Estressamos a equipe, sobretudo o pessoal de área jurídica, a possibilidade de ter um vestibular específico para uma única comunidade. Um vestibular que não fosse ofertado para nós todos, mas exclusivamente para aquela comunidade. E oferecemos lá um vestibular em agroecologia, em agricultura familiar. Um curso de 4 anos, com a perspectiva de uma pós-graduação que envolvesse empreendedorismo e que agregasse valor a produtos da Amazônia que eles próprios viessem a produzir na sequência. Esse curso está quase no final. O que esse curso resultou? Isso aqui é uma notícia do ranking universitário Folha, que posiciona o avanço em ensino e pesquisa na comunidade indígena de Umariaçu. E aqui, Amazonas concilia avanço em pesquisa e aulas para índios. O curso de agroecologia havia iniciado no final de 2015. Essa é a nossa surpresa. Já começam a ter resultado, eles estão no penúltimo ano. Essa é uma feira de produtos da região que eles produziram e que levaram à universidade, levaram ao campus de Tabatinga para que a comunidade como um todo pudesse participar, pudesse ter conhecimento. E agora já começam a surgir os projetos de empreendedorismo no curso de pós-graduação Lato Sensu que vai acontecer para que esses 40 egressos tenham a oportunidade de gerar emprego e renda na sua própria comunidade. A próxima etapa aí é a previsão de um curso de educação física a ser aplicado nessa mesma comunidade com a mesma metodologia de vestibular. Segunda experiência é a experiência do estágio rural em saúde coletiva, o famoso internato rural. O internato rural começou há mais de 24 anos atrás na Universidade Federal. Na nossa universidade ele tem uma característica. Ele foi desenhado para que os cursos da área de saúde, enfermagem, odontologia, medicina e farmácia, possam ir juntos numa equipe multidisciplinar para a atividade de atenção primária em saúde nos municípios. Nós estamos presentes hoje em quase 30 municípios, levando os alunos para o internato rural.
Então, os alunos todos da Escola de Saúde irão, em algum momento, no final do seu curso, no último ano do seu curso, para o estágio rural em saúde coletiva. Então, aqui, ó, acadêmicos seguem, nós já mandamos mais de 1.000 alunos para o internato rural, e esse tem sido uma atividade importante para o estado do Amazonas por um aspecto. À medida que nós temos disciplinas que aproximam os alunos do interior do estado, no início do curso, e nos últimos 2 anos de curso nós conseguimos colocá-los em múltiplas cidades do interior do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas hoje é a universidade que mais interioriza profissionais egressos de todas as outras universidades do estado. Então, a presença hoje de profissionais de saúde no interior, oriundos da UEA, é várias vezes mais alta do que das outras universidades que nós temos no estado. E aqui um jornal Gazeta de Parintins, um município a 500 quilômetros de Manaus, falando da experiência dos alunos em atenção primária em saúde, os alunos de internato rural nossos. A terceira experiência que vamos relatar aqui é o surgimento da telesaúde, à época telemedicina, em 2005. E é muito interessante isso, porque surgiu de um contexto, a senhora estava mostrando um livro aqui sobre desenvolvimento da área de cirurgia, surgiu de um cenário em que nós queríamos apenas fazer videoconferência de 2 grupos de cirurgia, o nosso e o grupo do professor Dário Birolini, à época. E, na hora que eu fiz essa proposição, ele me pediu que fosse conversar com o professor doutor Xiaolong Wen e professor Georg Miklos Bon. E, à ocasião, o professor Xiaolong Wen fez a seguinte proposição: que tal montar um polo telemedicina na Amazônia? Muito infantilmente, muito inocente. Você estava lá nesse dia. Eu achei, ok, tudo bem, não tinha ideia do tamanho da encrenca que estava me metendo, mas muito bem. Esse negócio avançou. Deixa eu ver se esse vídeo vai rodar, só um minuto. Saúde Brasil é uma ação do Ministério da Saúde, com parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia, para qualificar as equipes de saúde da família em todo o país. Para isso, integra essas equipes a centros universitários de referência, difundindo conhecimentos e melhorando a qualidade do atendimento em atenção primária no Brasil. O Núcleo Telesaúde do Amazonas está localizado no Polo de Telemedicina da Amazônia, na Universidade do Estado do Amazonas, UEA. O polo surgiu da necessidade de oferecer conteúdo educacional, aprimoramento técnico profissional e assistência médica provida por segunda opinião aos médicos que atuam em toda a Amazônia. Em São Gabriel da Cachoeira, município de pouco mais de 40 mil habitantes, situado no extremo norte do país, o Telesaúde Brasil atua principalmente no apoio à saúde indígena. São mais de 400 comunidades indígenas de diversas etnias, ocupando 80% do território do município. Além disso, é a única cidade brasileira a ter reconhecida como língua oficial, ao lado do português, mais 3 idiomas, e a primeira a eleger prefeito e vice-prefeito indígenas. Por conta do acesso restrito e pouca infraestrutura, o Serviço Público de Saúde de São Gabriel da Cachoeira encaminha mensalmente entre 50 a 60 pacientes para tratamento na capital Manaus, em uma média de 4 encaminhamentos por dia. Distante 852 quilômetros e 4 horas de avião de Manaus, os deslocamentos geram um gasto incompatível para a prefeitura e sobrecarregam o atendimento na capital. Com a implantação do programa Telesaúde Brasil, os encaminhamentos devem cair pela metade, com a maioria dos casos resolvidos através da segunda opinião informativa ou do atendimento síncrono, com a discussão de casos online. Por estar inserido em uma região de grande interesse nacional e internacional, São Gabriel da Cachoeira foi incluído em área de segurança nacional. Essa condição estratégica intensifica a presença do Exército, da Aeronáutica e, mais recentemente, da Marinha do Brasil. É esse conjunto de ações que garante a melhoria da saúde e a segurança das comunidades indígenas da região.
Então, esse é o cenário que o professor Félix Rigoli conheceu bem, São Gabriel da Cachoeira. É um exemplo de outros tantos municípios onde nós estamos presentes com telesaúde. Todos esses pontos, absolutamente todo o Estado. E o que é interessante, esses pontos em amarelo, que são 5 pontos, são os pontos de presença em comunidade indígena. Então, nós também fazemos atividade de telesaúde em comunidade indígena. Tem essa região aqui, o Mirituba, um belo dia, essa antena tem 1,8 metros de diâmetro. Os índios precisavam fazer farinha. E estavam sem tacho. Usaram a antena, acho que 2 meses sem transmissão, porque a antena teve outra serventia. Uma antena robusta, suportou bem a feitura da farinha. E o que é interessante, passados aí mais de 10 anos, a gente instituiu esse programa em 2005, em 2019, temos aí 14 anos de programa. A telesaúde, telemedicina e telesaúde, é disciplina obrigatória na matriz curricular no 6º semestre do curso de graduação em medicina. E é optativa para todos os outros cursos da saúde, da Escola de Saúde. E houve o reconhecimento pela OPAS de todo esse esforço. Isso aqui é um caso acontecendo, um caso de atendimento de um ferimento, um pé diabético, sendo atendido em tempo real, síncrono, por uma médica que é egressa da UEA, numa cidade chamada Parintins, a 500 quilômetros da cidade, 1 hora de voo, 1 dia de barco. Esse paciente tem uma lesão grave com osteomielite, a gente vai ver um pouco mais à frente o detalhe da lesão, a orientação quanto à limpeza cirúrgica que necessitaria ser feita e foi feita, e salvou o pé desse doente, uma extensa destruição óssea desse hálux, e esse paciente teve limpeza cirúrgica realizada, cicatrizou esse pé, esse paciente nunca foi a Manaus. E aí o caso postado, assíncrono, fechado o caso. Consegue visualizar bem, doutor? Estamos vendo muito bem. O que está me preocupando hoje é o calcânio mais, porque esse calcânio está cicatrizando bem. O que hoje mais me preocupa é aquela lesão que ele tinha na semana passada nos dedos do pé, que ele estava machucando com a sandália que ele estava usando. Você pode nos mostrar os dedos do pé? Posso sim, doutor, já tá cicatrizando. Eu pedi para ele não usar mais aquela sandália, ver se ele conseguia arranjar outra. Outra coisa, não ficar usando povidinho demais, pifocina. Você vê que queima a pele, tá ok? Tá ok. O tratamento glicêmico dele está adequado? Assim, ele tá conseguindo manter direitinho. E o que ele tem nesse outro corpo? Até a prótese dele. Olha sempre esse corpo, tá? Você não tem surpresa desagradável. Tá ok. Se você tiver oftalmo aí, manda para o oftalmo, controla a função renal dele, acompanha ele como um todo, tá ok? Certo, doutor. Lembrar que estamos diante de uma doença metabólica, né? Doença sistêmica. Sistêmica, né, verdade? Tive a oportunidade de ver ali alunos de graduação, residentes de cirurgia, acompanhando o atendimento de um caso em tempo real, uma egressa da nossa escola, profissional de saúde, família e comunidade, na outra ponta atendendo, um paciente já amputado, com lesão no pé remanescente. Isso é uma situação relativamente comum, a gente não tinha noção disso até há poucos anos. A gente tem evitado a média de 2 amputações por mês no interior por meio desse programa. Uma coisa puxa a outra. Isso aqui é 2001, primeiro encontro nacional sobre pé diabético. Parece que faz muito tempo, se fala de pé diabético há pouquíssimo tempo. Motivo muito simples. Infarto é uma doença recorrente, mas é uma doença que atinge toda e qualquer classe social. Pé diabético é doença de até 3 salários mínimos, então é uma doença silenciosa. Em Manaus, o índice é alarmante. 57% dos doentes que chegam com pé diabético aos 3 pronto-socorros serão amputados, maior ou menor. Então, o índice é de guerra da secessão, é alarmante. Então, alguma coisa precisa ser feita nesse cenário. Então, uma coisa puxa a outra, tem aí quase 20 anos que a gente vem malhando em ferro frio em pé diabético. Esse é o problema. E existe solução? Hoje existe solução. Dentro da universidade tem solução. Agora, precisava integrar grupos para começar a dialogar sobre essa questão. Prototipagem 3D, resultados e aplicação. Fomos convidados para falar sobre impressão 3D na saúde. E nesse cenário, há lá um professor brasileiro, que é o chairman do Georgia Tech, na área de engenharia mecânica, estuda topologia, e ele
fez uma frase lá que me chamou muita atenção: transformar a informação verbal do médico em engenharia. No mesmo momento, eu pensei, transformar a engenharia em saúde para os nossos pacientes. Isso, nós estamos falando da mesma instituição, mas parece que é no outro planeta. E o pé diabético, ele tem ações isoladas, e hoje que a gente começa, 19 anos depois, a falar sobre integração. Integrar cirurgia vascular, ortopedia, enfermagem, fisioterapia, integrar com engenharia mecânica, robótica, automação, materiais e assim por diante. Num núcleo, hoje, que nós chamamos Núcleo de Tecnologias Assistivas. Esse núcleo existe, vinculado ao gabinete da reitoria, junta esse time com este. Esses são nossos engenheiros, professores dos cursos de engenharia, dos cursos de graduação em engenharia da UEA. Isso aqui a gente consegue fazer, isso aqui não. Aqui é a parte deles, a prototipagem. E aí estão prototipando em 3D a imagem de uma palmilha de um pé que nós atendemos, de um caso real, de um paciente real. Então, quando nós levamos isso para o congresso de 3D, nós levamos um caso real de uma paciente protetizada, um paciente que recebeu uma órtese. Eles ficaram até 2h30 da manhã imprimindo essa palmilha e nós embarcamos às 2 da tarde para o congresso. Então, eles levaram um caso real. Chegaram lá e eles eram a única equipe que tinha um caso real para mostrar, e é esse aí que vocês estão vendo. Uma grave lesão no primeiro metatarso, os vários moldes que eles desenharam, que eles conseguiram imprimir, o pé da paciente, o paciente pisando na palmilha. A gente vê a lesão e a gente vê a imagem preservando, diminuindo a carga, tirando a carga desse metatarso. Esse é o caso da doente. Então, volta a essa realidade, e hoje nós estamos num cenário novo, que é um cenário multidisciplinar. Nesse cenário multidisciplinar, nós temos lá o pessoal da endócrino junto conosco, da estomaterapia, da enfermagem, e o cenário está mudando. O projeto levou quase 10 anos para ser concluído e agora está em fase de aperfeiçoamento. A proposta é beneficiar pessoas com deficiência com uma opção a mais no mercado. A primeira é oferecer para as pessoas com deficiência física, usuários de próteses inferiores, um pé diferente, com possibilidade de absorção de energia, oferecendo uma qualidade com mais conforto no ciclo da marcha, mais conforto no processo de caminhada. No segundo momento, a possibilidade no futuro de ser um produto que possa gerar emprego e renda para o Estado, utilizando os recursos, nossos recursos da Amazônia. A bioprótese feita de madeira do tipo roxinho está sendo testada por 5 pacientes. Um deles é Paulo, que teve a perna amputada há 13 anos. Ele garante que o protótipo é mais confortável que a prótese de fibra de carbono. Eu uso prótese de fibra de carbono há 3 anos, né? E a comparação a primeira impressão que eu tive da prótese é que ela dá um conforto melhor que a da fibra de carbono. A fibra de carbono eu sinto que ela é um pouco mais dura. E essa prótese não, ela trabalha mais, tem mais conforto, a absorção do impacto é bem maior, né? No mercado, uma prótese convencional custa entre 7 e 10 mil reais. Já a bioprótese, segundo a coordenadora do projeto, tem um custo bem mais reduzido. Ela tem as mesmas características de uma prótese de fibra de carbono, que é a absorção de energia, a gente conseguiria oferecer com 90% de redução. Ainda de acordo com a coordenadora, no Brasil, apenas 3% dos pacientes amputados de pé e tornozelo têm acesso a uma prótese convencional pelo Sistema Único de Saúde. No Amazonas, cerca de 200 pacientes aguardam na fila por uma prótese na rede pública. 3%. Sem som. 3% protetizados, um número muito baixo. Próxima experiência que nós vamos conversar sobre o curso de especialização em educação em saúde e a certificação SAEME, Conselho Federal de Medicina. E aqui nós temos a participação especial do Milton, da Patrícia e do Brenelli. Esse time levou a especialização para o curso de medicina, formou 50 professores do curso de graduação, professores concursados do curso de graduação em medicina, e esse programa mudou a face do modo como se ensina medicina hoje na UEA. O depoimento é dos alunos, o resultado é palpável, é visível, e são os alunos que fazem esse tipo de relato. Esse curso aconteceu no Instituto Ocean, e nós temos aqui a Universidade do Estado do Amazonas recebendo a certificação SAEME em 22 de agosto de 2018. Na mesma época, mesmo dia, recebia a certificação a Unifesp.
o curso de Medicina da Unifesp. Não dá para comparar uma estrutura e outra e nem a idade de ambas as instituições. E aqui está a UEA representada recebendo a certificação SAEME. A avaliação considera 5 áreas: dimensão e gestão educacional, programa educacional, corpo docente, corpo discente e ambiente educacional. Uma avaliação que leva um semestre e nós não contávamos com essa aprovação. A nossa ideia era receber um caderno de encargos, que após isso nós pudéssemos ir corrigindo paulatinamente, mas fomos surpreendidos positivamente com a aprovação, a certificação SAEME. Isso aumenta em muito nossa responsabilidade, à medida também deste caderno de encargos a ser mantido, e o difícil não é chegar lá, o difícil é manter-se certificado. E a avaliação do SAEME reflete o seguinte, abre aspas, de acordo com a avaliação SAEME, a maior virtude da UEA está na responsabilidade social, sendo esta modelo para outras instituições de ensino superior no país e no mundo. A gente ficou muito lisonjeado, não achamos ser merecedor de toda essa honraria, mas isso para nós é muito mais responsabilidade do que, naturalmente, considerar qualquer outra vaidade. Experiência Unasus Amazônia. A experiência de parceria com a Samsung, por meio de pesquisa e desenvolvimento, colocou esse laboratório dentro da universidade, e parceria com a Fiocruz. E surge um cenário que é tocado praticamente por estudantes de graduação, que é esse cenário que os senhores vão ver. É o cenário de parceria. Esses projetos todos são projetos de alunos de graduação, das engenharias, junto com o nosso pessoal da área de saúde. Então, essa ponte hoje está muito próxima, isso tem levado a um desenvolvimento na área de tecnologia muito importante, permeando o nosso ambiente da saúde. Basicamente é isso, essa é a nossa escola. Ficamos muito felizes, senhores, nos visitarem, e a gente manter parceria para os próximos anos. Muitíssimo obrigado. Obrigado, a gente vai ter bastante tempo para debate. Primeiro, perguntar para a Patrícia, falar quais são os centros que estão conectados, que vão fazer perguntas para nós também. Bom, tem muita gente no Brasil que acompanha o Profissão Docente, e muita gente aqui dentro da escola. Eu já contei para vocês que outro dia a gente estava com uma convidada internacional e pouca gente aqui no auditório. E eu até um pouco constrangida, né, porque tinha feito o convite, enfim. E eu disse a ela, olha, tem um monte de gente vendo, né, por aí. Para minha sorte, a hora que ela saiu no corredor, veio um colega e disse, adorei a aula, eu estava assistindo aqui na minha sala do lado do auditório. Então, queria dizer a vocês, com isso, é que essa tecnologia permite um alcance que a gente, às vezes, não consegue mensurar. Eu não sei dizer exatamente, Cleinado, quantas pessoas viram sua fala, se inspiraram com ela, aqui dentro da faculdade, no campus da cidade universitária e no Brasil todo. O que eu sei dizer e valorar? Eu sei dizer às pessoas que entram em contato por WhatsApp, que é a ferramenta de comunicação que a gente elegeu para esse momento, dizendo que estão ao vivo. Então, o que as pessoas falaram? Eu tenho aqui já 11 centros que se colocaram dizendo que estão acompanhando, e eu vou notificar para as pessoas saberem que a gente está, de alguma forma, conectados. Então, a gente tem na UEA a Maria Paula e o Darlisson dando um alô, depois talvez eles queiram falar ao vivo também da experiência. Na PUC Paraná tem Maíra, tem em Petrópolis o professor Paulo, coordenador do curso, a CESUPA tem uma
professora aqui, mas também tem gente online, Cesupa de Belém, a Facere, São José do Rio Preto, o pessoal do Felipe Paca está lá, Uniara, a Cíntia está dizendo, e diz que ela também tem impressora 3D, e já quer o contato para fazer convênio de pesquisa com a UEA. Eu acho que esse é um papel importante dessa rede, né? Essa comunidade de prática de educação. A Unifora, a Renata está assistindo a gente. Tem gente na Unicid, tem gente na cidade universitária, num curso de docentes que está acontecendo ao mesmo tempo lá. Aí eles aproveitam a atividade, e tem gente da SESM em Valença. Fora a gente que está aqui de outras universidades. Então, acho que é legal a gente colocar isso, sabe por quê? Porque dividir, compartilhar esse conhecimento, essa oportunidade, também é responsabilidade social da nossa escola aqui, USP. Então, com isso, a gente demonstra, né, efetivamente o que é responsabilidade social, poder compartilhar essa honra de ter você aqui com a gente, Cleinaldo. Muito obrigada, viu? O Dr. Félix Rigoli, que está presente aqui, ele deu a última conferência, fez a última conferência do Profissão Docente, e ele falou mais sobre os aspectos teóricos da responsabilidade social. Hoje nós trouxemos um exemplo prático, que eu vou pedir para ele fazer uns comentários. Agora, antes, eu faria uma pergunta para você, que vou pedir para você explicar qual é a política de ingresso dos estudantes nos cursos da UEA, porque também essa política definiu muito o compromisso da instituição com a região amazônica. A UEA foi desenhada para receber metade dos alunos de rede pública. Então, metade das vagas é reservada à rede pública. Agora, o curioso é que metade interior do estado do Amazonas. Então, nos cursos da capital, metade dos cursos receberão alunos de graduação vindos do interior, de todo o interior. E o interessante disso na saúde é que todos os cursos da saúde, metade dos alunos são oriundos do interior. Então, esse é um aspecto interessante. Nós temos 5.800 vagas de vestibular por ano. E nós temos 5% a mais para indígenas e 5% a mais de PCDs. Essa lei entrou no passado, a lei dos PCDs. Então, isso significa receber 10% a mais de alunos portadores de múltiplas necessidades especiais. Esses alunos indígenas, não é só a política de abrir a porta, tem que ter uma política para acolher, uma política também para que eles sobrevivam durante o curso, se formem e a gente obtenha resultado disso. Então, é toda uma construção, é todo um trabalho que ainda não está finalizado. É uma construção diária. Acolhê-los, entender as suas necessidades, suprir essas necessidades é uma dificuldade. Ao mesmo tempo, estamos aprendendo também com os PCDs. Esse núcleo de tecnologias assistivas, ele não surge do nada, não. Ele surge porque a demanda é muito alta. Nós temos uma medicina que é cadeirante e tem múltiplas dificuldades, com capacidade mental, cognitiva, fora da média, acima da média. E o pessoal da tecnologia assistiva alterou todos os laboratórios para ele, a cadeira de rodas dele é eletrônica, outro dia deu defeito, o time de alunos da engenharia entrou e resolveu em 48 horas. Então, esse cenário é um cenário dinâmico, as coisas estão acontecendo em tempo real. Então, fica difícil dizer o que é pesquisa, o que é extensão, o que é graduação, porque está tudo muito imbricado. Agora, o dado triste. A procuradora Raquel Dodge entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a UEA por conta da lei de cotas da UEA. Por causa que a lei de cotas prevê que metade dos alunos entrem por escola pública e a metade seja do interior. E que 5% a mais é para indígena e 5% a mais é para PCD. Mas ela interpreta que não seria só para os indígenas do Amazonas, mas para o indígena do Rio Grande do Sul, indígena do Paraná, indígena daqui de São Paulo, deveriam concorrer lá, em igualdade de possibilidades. Eu não sei se é igual fazer o que nós fizemos e para São Gabriel da Cachoeira, não sei se aquele pessoal lá, a despeito da Constituição, garantir direitos iguais para nós e para eles, eu não sei se tratar desiguais como iguais é uma boa política. Então, esse cenário está à mesa do ministro Celso de Mello para julgar uma ação direta de inconstitucionalidade contra a UEA. Se essa lei de cotas cair, vai ser uma lástima, essa universidade passa a ser uma universidade igual a todas as outras, e esse povo que mora a 1.500 quilômetros de Manaus em linha reta vai ter bastante dificuldade de fazer graduação. Então, é um cenário delicado. Falando de uma universidade de 18 anos que já formou 46 mil pessoas. Mais da metade desse número no interior. Hoje nós temos mais alunos no interior que na capital. Então, é um cenário delicado. Mas é o nosso Brasil, é assim que as coisas funcionam.
E, por hora, é o que nós temos para hoje. Manter o que está aí. Tive problemas para entrar, assim, no... Opa. A gente vê. Prazer. Não, um prazer enorme encontrar a Cleinaldo aqui. Cleinaldo, se fala magnífico, reitor? Não. Porque ele era magnífico muito antes. É uma banda de forró que tem lá no Nordeste. É. Claro. Quando chegou a reitor, eu achei estranho, porque normalmente magníficos não chegam a reitor. Ele é um caso especial de uma pessoa que sempre foi muito avante da realidade, com coisas assim muito novas, e que chega a ser, digamos, a poder comandar uma máquina administrativa e implantar e seguir, ¿cuántos? 5 anos, 6? 5 anos, seguir fazendo cada vez mais coisas. Então, realmente é uma honra compartilhar todo este tempo acompanhando, até porque tinha um amigo que foi trabalhar com Cleinaldo em telemedicina e que acompanhei de longe como foi desenvolvendo coisas. Bom, eu acho que, como decía Milton, os que acompanharam a outra aula e esta, ven na prática como muitas das coisas de responsabilidade social que podem ser feitas, realmente podem ser feitas. Eu diria, tem que conjuntar muitas situações ao mesmo tempo, liderança, ideias, capacidade para executar e, ao mesmo tempo, de alguma forma, um respaldo político. Eu não penso que tenha sido um acaso, ¿no? E o respaldo político não é por acaso também, se conquista e se negocia seguramente em cada passo do caminho. O que eu achava muito interessante é como, primeiro, não é o mesmo responsabilidade social quando se fala assim genericamente que quando você conhece, muito pouco, mas conhece que é o território do estado de Amazonas, com esta coisa de... Nós fomos a San Gabriel da Cachoeira e daí fomos a Yaguareté. E Yaguareté acho que eram 15 dias de barco, quando podiam ir de barco. A telesaúde é praticamente algo que não tem possibilidade de discutir, que essa é uma das soluções possíveis. Então, me parece que uma das grandes coisas que estava na discussão que fizemos antes e que está agora muito claro é o problema da relação entre a instituição de educação e o território. E o território não é um mapa, sino que é um mapa, as comunidades, as relações com a comunidade e a interrelação. E eu acho que realmente estou com... Não sei se tem como se apoiar algo nesse pleito com a Raquel Dodge, não? Porque realmente aí você está executando uma ideia de igualdade que é igualdade para os desiguais, inclusive desiguais do ponto de vista territorial. E ele está usando uma ideia de igualdade abstracta, sem pensar nas situações de em que níveis de igualdade ou desigualdade se encara. A segunda coisa que pensei que seria muito difícil pensar neste tipo de responsabilidade social em uma universidade cuja decisão política fosse muito afastada do Estado na qual está. Ou seja, esta universidade do Estado depende do Estado e, de alguma forma, espero que tenha alguma espécie de responsabilidade, seja responsabilizada politicamente pelo que faz pelo Estado. Não sei se uma universidade que não tenha esse tipo de coisa, seja porque é federal, seja porque é privada, pode ter esse mesmo tipo de investimento que se faz, porque eu imagino e conheço pela história de Nando, que fazer um curso em TFE, que fazer coisas sobre meio ambiente, não lembro que Barcelos, é um investimento que ninguém vai dizer que é um investimento simples. Não porque seja caro, porque é muito complicado de logística conseguir as pessoas e tudo mais. Então, me parece que isso, evidentemente, tem que ser investimento porque há uma responsabilidade política atrás. E o terceiro, que eu queria depois te perguntar se você tem alguma ideia que acontece com as resoluções do Conselho Federal de Medicina em relação à telesaúde,
se impacta algo o trabalho. Sobre a resolução? Enquanto você responde, só vou ler o professor Cleiton. Ele diz que ele é o Cleiton Bastos, de Sergipe. Ele diz que ele, como avaliador do SAEME, que visitou sua escola, ficou com uma impressão muito positiva, principalmente pelo que ele viu de responsabilidade social e essa questão das cotas regionais, que isso impressionou muito ao grupo de avaliadores. Aí ele coloca assim a mesma pergunta do Félix, dizendo: pergunto sobre a telemedicina, considerando a polêmica atual no país. Em que estágio a UEA se encontra nessa esfera? Quais as perspectivas de curto prazo? Como é que vocês se posicionam dentro dessa polêmica? Na verdade, leitura pessoal. Não respondo eu não diria pela telesaúde da minha escola, mas a leitura de alguém que trabalha com telemedicina desde o primórdio, em 2005. É uma discussão semântica, é sobretudo uma discussão de grupos de poder vinculados a uma disputa em relação ao CFM, e ela tem muito pouco ponto de contato com aquilo que efetivamente é a telemedicina e telesaúde. Por que razão que eu falo isso? Existem 2 artigos polêmicos ali. O artigo 4º, que é a mesma coisa do que a resolução de 2002 faz. A inovação é no artigo 6º, em que entra no mérito da questão da teleconsulta direta, a possibilidade da teleconsulta direta. Essa teleconsulta direta ela acontece no WhatsApp dos senhores, no meu, de todo mundo aqui, todo dia. Precisa ter parâmetro, precisa definir com clareza os graus e os níveis de responsabilidade, mas é tapar o sol com a peneira. Dizer que isso não vai acontecer, bobagem. Dizer que as grandes empresas entraram nesse mercado, não só da telesaúde, da telemedicina, em tudo que nós considerarmos como saúde ocidental, vai ter dedo de empresa no meio desse caminho. O que precisa é ter parâmetro. Então, a discussão está fora de foco à medida que nós precisamos discutir os parâmetros e não os avanços que isso teve de 2002 para cá. E a resolução ela ainda entra no mérito lá para adiante em questões vinculadas, por exemplo, à robótica, à cirurgia robótica, que é uma realidade de pouquíssimos centros de assistência e de pesquisa no nosso país ainda, mas que a justificativa alegada é que isso já serve de parâmetro para o momento em que isso efetivamente chegar à assistência lá na frente. Então, eu não vejo grande problema na resolução. A resolução em si, ela traz um pouco daquele filme que passou no Brasil uns 15, 20 anos atrás, Je vous salue Marie. Não sei se você lembra da polêmica. Mas você viu o filme? Não, não vi. E aí? Mas eu não gostei. Ok, então, nós tivemos uma reunião do Conselho Regional de Medicina há um mês atrás, e me coube coordenar essa mesa, e eu fiz a pergunta para uma plateia mais ou menos desse tamanho aqui. Disse, por favor, abrindo, quantos aqui leram a resolução? 5 pessoas em 50, 10%. Então, eu pergunto, houve um clamor nacional contra uma resolução, que inclusive foi revogada. Mas é um clamor que está apoiado em fake news, está apoiado em WhatsApp, compartilhe sem dó, bata à vontade, mas bata sem saber no que está batendo, até porque não houve ponto crítico para... O diálogo durante essa reunião, ele foi um diálogo fraterno, porque as pessoas não tinham muito o que discutir acerca dele. Então, nós colocamos lá o artigo 4º, que mantém aí o que está estabelecido, que eles chamam de teleinterconsulta. E chamam de teleconsulta o artigo 6º, que seria a relação direta do paciente com o médico. Então, é questão de dar parâmetro, mas não é problema grave a ser resolvido acerca de telesaúde e telemedicina. Então, essa é a minha opinião de alguém que faz telesaúde todo dia há alguns anos. Não tem graves problemas ali, não. Provavelmente, passada a inflamação, passada a eleição do CFM, essa resolução deve voltar mais ou menos no padrão com que ela foi publicada. Os conselhos do Brasil estão discutindo, como o nosso lá participou de discussão, e outros tantos que já vi, e não tem assim grandes contribuições do ponto de vista de modificar muito o que está estabelecido nessa resolução que foi revogada. Então, eu não vejo assim grave cenário de prejuízo, tanto no momento atual, quanto no momento de uma nova resolução que venha atender todos esses requisitos. Aqui dos presentes, quem gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu fiquei na dúvida quando o senhor apresentou que tinha teleconsulta, tinham alunos, eu acho, da universidade, eu queria confirmar como é que funciona.
Porque normalmente o telesaúde, o médico, o profissional, ele entra em contato com o especialista para que ele possa tirar essas dúvidas referentes a algum caso, né? Naquilo ali ela era ao vivo e com residentes e graduandos. Como é que funciona isso? Há muitos anos funciona assim na nossa escola. São os professores que são envolvidos com as teleconsultas. Então, quem faz teleconsulta, nós não temos a figura do assistencial na universidade. O docente faz assistência. Está dentro do contrato do docente fazer assistência. Então, eventualmente, o docente tem uma aula prática, naquele horário em que ele vai atender telesaúde. Então, ele vai estar num anfiteatro como aqui, ele vai ter alunos de graduação da disciplina dele, e ele vai ter residentes pertinentes ao serviço ao qual ele é vinculado. Eles vão, eventualmente, atender caso em tempo real. Isso como aula, como um ambulatório normal. A diferença é que é translacional. O doente está em outro lugar, em outro ponto geográfico, mas o atendimento é idêntico. E mantenha o que a resolução de 2002 preconiza. Tem um médico lá na ponta fazendo a interação com o professor aqui na outra ponta. Um médico da atenção primária demandando e um professor da escola respondendo à demanda, naturalmente com os alunos. Isso tem um critério de sigilo dentro da escola, porque, ainda que seja na graduação e na residência, mas existe todo um protocolo de sigilo que não quebra a regra do fazê-lo. E, ao mesmo tempo, que a gente está fazendo, está ensinando. Isso acontece também na disciplina de telemedicina e telesaúde no 6º semestre. E esses alunos voltarão a usar a telemedicina quando estiverem no internato rural. E esses egressos todos que nós temos espalhados pelo interior são os que mais demandam casos para nós. Então, isso dá um conforto para eles, no saber que a escola os estará suprindo, os estará acompanhando e dando todo o apoio que for necessário para a sua atividade no interior. Isso facilita muito a vida deles e ouso dizer que é um critério de inserção de profissionais em área remota é a presença da telesaúde hoje. Aluna de medicina do 6º ano aqui da FIMUSC, seguinte: estou acompanhando a palestra do Profissão Docente e queria fazer um comentário. Primeiro, gostaria de parabenizar todos os envolvidos nos projetos da UEA. Fiquei muito emocionada durante a exposição. Tudo isso me fez pensar como o projeto é inspirador e poderia ser aplicado mesmo nos grandes centros como São Paulo, que tem regiões negligenciadas que se beneficiariam muito de projetos como de discussão de casos em tempo real e outras ferramentas da telemedicina. Bom exemplo. Adicionar mais uma coisa, também o que comenta Cleinaldo, mostra a responsabilidade social no fim do processo, que é na inserção dos médicos nos lugares de trabalho. O fato de poder ter pessoas que voltam ou que vão a trabalhar nesses lugares demonstra, primeiro, que tem alguma efetividade de selecionar alunos dessas regiões. Segundo, que o apoio dado pela telesaúde possivelmente seja acho que deveria ser motivo de algum estudo de quais são as razões pelas quais essas pessoas gostam de estar aí ou aceitam estar aí. E acho que essa é a grande lição que está dando o UEA para todo o resto tanto falamos de mais médicos, de médicos importados, pode ser também feito se fazemos um conjunto de medidas para que o médico queira e possa e consiga trabalhar aí. Isso foi o tema de doutorado do Pedro Máximo, que é professor da disciplina de telemedicina e telesaúde. O Pedro não é médico, é economista, fez doutorado na UERJ, no Instituto de Medicina Social, e a tese dele defendida início desse mês versa sobre esse tema. Daqui a pouco deve estar publicado. Estava pensando, eu sou Beatriz, trabalho aqui na casa há 24 anos, mas também sou professora da Unicid, da medicina. Eu estava pensando para o paciente, né, se era constrangedor ter outras pessoas assistindo. Mas eu lembrei que, não sei agora ainda como é aqui na Dermato, mas a Dermato você entrava, pelo menos na minha época, 10 alunos na sala e você mostrava pinta nas suas costas, e você tinha que tirar a camisa. Então, se for pensar, é bem mais confortável você estar com uma ou duas pessoas e saber que tem outras pessoas distantes, porque é melhor do que você estar olhando para a cara da pessoa, e dos alunos ou dos docentes. Eu acho que para o paciente, no final, é mais confortável assim.
tem umas situações que são muito delicadas. Por isso que eu digo, esse programa ele se paga sozinho por alguns casos que nós já atendemos. Uma mãe entrou em contato com um médico de saúde, família e comunidade num município distante, a criança pesando 40 quilos, uma criança de 11 anos, com paralisia cerebral. 40 crises convulsivas por dia, mais de uma por hora. E o médico, naturalmente, não sabia o que fazer, como eu também não saberia. Se estivesse lá, botaria no avião, mandaria para Manaus na mesma hora. Ia ficar esperando na fila 3 meses, 6 meses, uma consulta com o neuro. O caso chegou, imprimi o caso, à noite estava de plantão, levei para o plantão, falei com um colega da neuro que estava de plantão. Ele fez uma prescrição com medicação do SUS. De manhã cedo, eu transcrevi a prescrição para o colega. 2 dias depois, a criança não tinha mais crise convulsiva. A criança não saiu do município. É difícil para ela, para a mãe, levá-la nos braços, 40 quilos de peso, para o centro de saúde, a pé, que lá em município pequeno não tem transporte público. A alternativa é mototáxi. Como é que vai levar uma criança com paralisia cerebral de mototáxi? E como é que vai trazer essa criança para Manaus? E como é que vai tratar com o neuro? Para resumo, resolveu com o telesaúde, aquilo que o Félix falou. Jamais um neuro vai morar nesse município. Não tem atividade econômica para comportar um neurologista lá nesse lugar. Só tem um caminho, o caminho é esse aí, não tem outro. Eventualmente, uma visita para reavaliação, toda essa questão, isso é desejável. Mas é o único caminho, não tem outro. O outro caminho é deixar por conta. Então, e outra coisa, isso angustia muito quem está lá na ponta fazendo assistência. Então, a possibilidade de ter esse apoio reduz, viu, Beatriz, esse medo da paciente, da exposição, até porque também é dentro de um cenário muito controlado. Então, a gente não tem problema com esse aspecto ético do ter presença de aluno. É o contrário, isso até melhora a qualidade da atenção. Professor, parabéns, viu? Realmente foi fantástico essa ideia, porque, estou imaginando, né, quem tem criança, pais, sem chance, né? Não vai mesmo. É isso como a gente resolve uma parte da história aqui dos médicos, né? Porque ninguém quer mudar com a sua família para o fim do planeta, com licença. Um pouquinho distante, né? Não vai, não tem como. Eu queria fazer 2 perguntas sobre o internato rural. A primeira é que você falou, meio de passagem, que é uma proposta de ensino interprofissional, que vão estudantes de várias profissões juntos. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco isso, porque também nas avaliações que a gente fez do SAEME, em mais de 40 cursos de medicina, a gente teve dificuldade de identificar claramente estratégias de ensino interprofissional dentro dos cursos de medicina. E a outra pergunta, junto, a UEA está aberta para estágio de internato rural de estudantes de medicina de outros cursos, porque isso vai interessar, essa sua exposição vai interessar muito estudantes de medicina do Sul, do Sudeste ou do Nordeste de fazerem, passarem 1 ou 2 meses na região amazônica, numa cidade do interior. Eu vou começar pela primeira pergunta, sobre como é que vão em equipe multidisciplinar e por que vão. Não sei se vocês se lembram de um meme na internet recente, que tem uma Barbie, e a Barbie está sapateando, diz, oba, vou lá para Tabatinga trabalhar no Mais Médicos. Só que não, né? SQN, só que não, né? Ok. Havia um cenário, até poucos anos atrás, muito elitista dos alunos de graduação em medicina. Esse cenário todo mundo conhece, ele não vai aqui nenhum preconceito, nem um juízo de valor, ele é um fato. São alunos de classe média alta que têm acesso ao melhor estudo e, afinal de contas, entram nas melhores escolas. E, naturalmente, no curso que tem, hoje, nota de corte 9,4. Então, é delicado. Naturalmente, a nota para o interior ela é menor, nota de cota. Mas a grande pergunta é, por que melhora? Primeiro, tem presença de metade dos alunos do próprio interior. Para eles não é uma novidade para o interior, eles são do interior. Então, já começa a mudar um pouco o conceito. Segundo, não tem perdão, rindo ou chorando, irá para o interior. Vai. Então, já sabe que vai, não tem choradeira, vai. Minha filha ligava, chorava todo dia, Tabatinga. Todo dia chorava, filha, um dia menos. Faz bonito aí. E é isso, e vai. Então vai, não tem conversa, vai. Então esse é um aspecto. Vai em equipe multidisciplinar. Então ele foi desenhado desde o princípio que enfermagem, odonto, hoje farmácia, que é voluntária para ir, farmácia é voluntarioso para ir. Foi alterada uma resolução de conselho universitário para permitir que farmácia fosse junto. Então, odonto, enfermagem, farmácia e medicina vão juntos. Então, vão numa equipe multidisciplinar. Então, os conflitos já se dão ali, as soluções já se dão ali também, estarão integrados
com um preceptor local, que é de uma dessas 4 áreas. Ele não necessariamente é médico. Então, está inserido numa equipe de saúde, família e comunidade, lá no município onde fará a atividade, e vai conhecer a realidade de saúde local na atenção primária. Então, esse é um aspecto importante a ser considerado. Ele não vai para lá para ser especialista, ele vai para lá para atuar na atenção primária, dentro de um cenário de terminalidade do curso de saúde, não diria nem do curso médico, mas do curso de saúde. Ao término do 6º ano, o aluno será capaz de, no nosso caso, ao término do 11º semestre na enfermagem, ele será capaz de, e assim por diante. Então, mas trabalhar junto. Então, esse cenário de aprender a trabalhar junto, eu acho que é o grande ganho e é o diferencial do nosso internato. Sobre a segunda pergunta, possibilidade de voluntários irem para o internato rural na UEA, uma novidade. Havendo demanda, eu me proponho... As pessoas estão aqui, borbulhando. Eu me proponho a levar a demanda para o reitor e levar a demanda ao Conselho Universitário para alterar uma resolução que permita a presença de alunos de outras escolas, naturalmente, mediante convênio interinstitucional, para que eles possam ter essa atividade lá. Não ter que fazer uma organização para acolhê-los, mas certamente serão bem-vindos. Patrícia, coordenadora da mentoria. Queria falar duas coisas que me chamaram muito a atenção. A gente sempre fala muito da relação natureza e cultura, e o que acho que você apresentou é a relação natureza, cultura e tecnologia. E a tecnologia fazendo uma ponte, de fato, e aproximando, né, fazendo esses mundos conversarem. Eu achei incrível. E queria dizer uma outra coisa que me chamou muito a atenção. Tem uma expressão hoje em dia usada em alguns campos, denominada lugar de fala, que é de onde alguém está falando. Exatamente. Não queria discutir a expressão em si, mas eu fiquei ouvindo você pensando o tempo todo no seu lugar de fala e como os seus relatos transformam a percepção que a gente pode ter sobre um assunto tão polêmico. Ou seja, alguém de fato que está ali vivenciando essas possibilidades, o que elas trazem. Me emocionou muito o relato da mãe com a criança, e eu acho que isso deveria ser levado para os gabinetes onde as coisas são discutidas, muitas vezes tão distanciadas do que de fato ocorre. Parabéns, era isso que eu queria dizer. Nós estávamos, Milton estava nessa reunião, Félix Rigoli também, e nós estávamos numa estrutura do Ministério da Saúde, se não me falha a memória, acho que era o prédio da OPAS, discutindo no ar-condicionado sobre soluções de telesaúde, soluções de saúde para o interior do Amazonas. Entra nessa discussão que você está colocando do lugar de fala. Alguém tem que colocar a realidade do jeito que ela é, porque fica muito difícil teorizar sobre um negócio que eu nunca vi. E, eventualmente, o efeito é funesto. O resultado nunca vai ficar perto do que se espera. Então, é muito importante, de fato, ter esse pé na realidade. E outra coisa também, ter motivação para tentar, primeiro, acreditar, ter ideologia, para fazer mudar a sua realidade. Isso a pessoa tem que ter para sempre. E se esforçar para que isso aconteça. E liderar por motivação, né? Não adianta tentar liderar pelo chicote, não adianta tentar liderar por resolução. Isso tem que acontecer. Vou pegar esse gancho do lugar de fala que a Patrícia trouxe e dizer que tem diferentes lugares de fala nesse Brasil que é tão imenso e tão grande, né? Nessa perspectiva e nessa iniciativa também, que foi muito na motivação da nossa responsabilidade social de melhorar a qualidade dos cursos de medicina no Brasil, a gente começa a formar essa rede que hoje tem 45 escolas e muitas estão online nesse momento. A gente tem 14 professores, já junto com o Tufik e o Felipe Paca, na Faceres, te assistindo agora, que mandam parabéns, e todos muito motivados. Então, eu fico pensando no lugar de fala deles também, no lugar de fala da Cíntia de Araraquara, no lugar de fala de cada um que está se expondo aqui e está encantado com as perspectivas que você está trazendo, Cleinaldo. A pergunta do Tufik, aqui da Faceres, é o seguinte: uma faculdade de medicina deve investir em áreas que vão além da área da saúde? Eu não diria só a faculdade de medicina, porque também não é o papel dela, mas está integrada num cenário mais dinâmico de uma universidade que precisa entender-se multidisciplinar em senso lato. Ela precisa dialogar com a engenharia, ela precisa dialogar com as ciências humanas, dialoga-se muito pouco com as ciências humanas hoje. O índice de tentativa de suicídio na escola é alarmante, porque falta muito esse conteúdo, discute-se muito do ponto de vista tecnicista, mas muito pouco do ponto de vista humanístico. Isso precisa ser recuperado. Então, quer dizer, o diálogo com a arte é um diálogo muito importante, está perdido. Então, quer dizer, nós temos que voltar a ter esse senso holístico verdadeiro, não é senso holístico de vender livro, não.
é fazer isso de verdade, é dialogar com os outros. Por exemplo, Marlene, pesquisadora da mecatrônica. A Marlene desenvolvia uma prótese. Nunca tinha visto um paciente amputado na vida dela, mas ela tinha uma expectativa. Vou desenvolver prótese para acabar com esse negócio de as pessoas não terem acesso à prótese. Mas nunca tinha visto um doente. A vascular amputa num nível alarmante. E a gente não consegue reabilitar os nossos doentes. A gente nem se conhecia dentro da mesma instituição. Então, é preciso essas pontes começarem a acontecer. E elas têm um aspecto relevante, muito grande. Os alunos começam a conversar. Os alunos da engenharia conversam com os da medicina. Os projetos de iniciação científica hoje são muito imbricados. Eles surgem com cotutela, com orientação. Isso vai começar a gerar também resultado de pesquisa. Vai gerar paper, vai gerar colaboração, mas a colaboração ela precisa acontecer dentro da instituição. Então, os investimentos, eles existem, já estão postos. Nós não estamos gastando mais dinheiro. Não estamos investindo para ter um laboratório de mecatrônica na UEA. Por acaso, compramos lá uma impressora 3D, porque era necessário. Mas tem uma impressora 3D profissional, aliás, tem um parque de impressora 3D na escola de engenharia, que eventualmente é subutilizado. Então, esse diálogo ele precisa ser de mão dupla. E o mais importante, quando esse cenário multidisciplinar ele sai da instituição, ele adensa mais ainda. Nós estamos dialogando aqui, mas alguém quer saber como é que faz com a impressora 3D, quer dialogar com o nosso grupo lá, e assim vai. Então, é um desenho que ele não tem fim. Essa rede neural de colaboração ela vai expandir cada vez mais. Agora, o que é gratificante disso? É um cenário muito mais promissor, muito mais desafiante para o aluno do que era no meu tempo, há 25 anos atrás, quando eu estava no banco de escola. Que era eu ter todas essas oportunidades, ter gente pensando nesse negócio, poder participar do pensamento disso pelo lado de dentro, como aluno de graduação. Então, é um cenário muito vibrante. Então, é isso. Não precisa investir mais. A escola de saúde não precisa gastar esse dinheiro. Ela precisa dialogar com as outras escolas, sobretudo na sua própria universidade. Agora tem o Ricardo, o professor Ricardo de Brasília, que diz assim: parabenizo o professor sobre a palestra muito motivadora. Gostaria de saber dele se tem registro de redução de morbidade e mortalidade na região da Amazônia por conta do projeto da telemedicina. Sim, já tem estudos nesse cenário, quantificando, sobretudo, por exemplo, na minha área, que é a cirurgia vascular, quantificando o número de amputações que se evita hoje no interior. Nós já temos estudo nesse cenário. E, naturalmente, já existe com esse trabalho, com essa linha do professor Pedro Máximo, que é economista, uma linha de pesquisa focando em custo, efetividade na área de telesaúde, que é o que o Pedro deve publicar, acredito que ainda esse ano. Professor Cleinaldo, sou Eliane Fonseca, de Belém do Pará, do Centro Universitário do Estado do Pará. Primeiro, parabenizá-lo e dizer que, assim, realmente é uma inspiração. Eu partilho da mesma luta. Sou coordenadora do internato médico do CESUPA e esse papel social, que no caso da nossa faculdade, ela começa no primeiro semestre do curso de medicina, onde os alunos vão para a comunidade, desde muito cedo, começa a nos dar retorno da avaliação, sob observação dos indicadores de saúde nessas áreas. O quanto é importante para o aluno a questão da interação com o paciente, com o usuário, da estratégia de saúde da família, das unidades básicas de saúde, né? Mas o quanto é importante para a população que não se desloca para os grandes centros, né? Incha a localização, os grandes serviços. Então, a partir da tua luta, nosso estado é semelhante, né, em termos de povo das águas e o povo da floresta. Nosso cenário de atuação é junto ao povo da floresta, em Barcarena, que vai com o povo das águas, né? Então, a gente sabe da dificuldade. E eu acho que, para muita gente que não conhece esses cenários, fica até difícil imaginar como que é levar um projeto desse para lá. Então, eu queria só compartilhar com vocês essa experiência, te parabenizar, professor Cleinaldo, porque não é fácil, é absurdamente difícil. Por exemplo, agora a gente está com uma ponte que caiu, que não deixa os nossos alunos chegarem adequadamente no local onde a gente não vai deixar de ir, porque a comunidade está lá e precisa da gente lá, naquele momento. Então, são lutas diárias para levar a saúde a essas localizações. Eu concordo com quem falou aí, pela internet, pelo WhatsApp, que da necessidade, que isso pode ser aplicado em grandes centros, nas favelas, né,
nos locais mais afastados, e eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira e seguir adiante com isso, né? Inspirar. Acho que o professor tem que fazer isso, inspirar. Parabéns. E ela fala de uma escola que é exemplo de responsabilidade social e de extensão. Quero dar os parabéns publicamente à CESUPA, que é exemplo para nós. Assim como o Paulo da Faculdade de Medicina de Petrópolis, que está num centro, não é a floresta, mas é a Serra do Rio de Janeiro, e eles têm também projetos de extensão que são modelos para o Brasil todo. Olha só, agora tem Bianca de Roraima, olha onde é que a gente chega. Ela é diretora nacional da IFMSA, e ela faz uma pergunta para você aqui, está super animada de saber da interiorização, já quer saber como é que faz e como é que isso foi um sucesso. Ela quer saber sobre a percepção dos alunos quanto ao estágio rural. Hoje é um problema grande a polarização de profissionais quanto à situação do estágio rural. Ela acha que vocês têm aí uma solução muito inovadora, considerando que vocês têm no norte a população indígena e ribeirinha, então ela queria ouvir um pouco o que você acha disso e a opinião dos alunos, como é que eles respondem a esse estágio. O aluno, uma pequena parte vai feliz para o internato. Agora, todos voltam felizes, esse é o fato. A experiência lá não é só porque voltou para casa, não, mas é porque a experiência lá é uma experiência muito enriquecedora. Muitos estão indo para o interior do Amazonas pela primeira vez, alunos da capital que nunca foram para o interior, não vão nem ali a cidadezinha do lado. Conhece Miami, mas não conhece o interior do seu estado. Para eles é uma experiência inovadora, mas, ao mesmo tempo, também é a experiência do fazer, do estar um pouco menos sob tutoria. Ele está um pouco mais solto, já é um aluno de 5º, 6º ano, estou falando do caso da medicina, nos outros cursos, no último ano. Mas então é um aluno semifinalista que vai para um cenário novo, um cenário desafiador, ele começa a se ver fazendo parte de soluções que eventualmente até nem conhecia. Tinha ideia, mas não conhecia. E o ato de fazer, o ato de participar, ele modifica a percepção das pessoas. Certamente entra a questão do lugar de fala. Quando ele retorna, ele se apropria desse lugar de fala. Ele passa a ser um aluno amazônida de uma universidade amazônica e ele conhece quem vive e sofre lá no interior. Então, fica mais difícil ele ser desatento em qualquer área que ele for trabalhar, no sentido de dar atenção que precisa dar a essa população carente. Então, modifica, sem dúvida, modifica. Outra coisa que a gente começa a perceber também é o papel do controle social. A gente não percebia isso até bem pouco tempo, mas o controle social é muito importante. As pessoas estão organizadas, as comunidades estão organizadas, elas não estão lá de forma passiva, esperando a UEA ir lá levar a saúde. Não, não é isso. Elas têm conselhos municipais de saúde, elas têm participação direta nesse cenário, elas interferem naquilo que elas desejam do ponto de vista de melhoria da qualidade de saúde, e eu acho que esse é um aspecto também que a universidade tem que prestar atenção. Ela tem que deixar de ser dona da verdade e ir lá ouvir a necessidade. Uma coisa é eu ter ideia do que a comunidade precisa, morando na capital. Outra coisa é viver lá e demandar aquilo que de fato é necessário. Então, esse entrechoque de percepções, o aluno vivencia. Então, ele sai da zona de conforto dele, passa ali 2 meses experimentando como é que é viver e trabalhar e fazer saúde num lugar desse, muitas vezes em área remota. E, às vezes a gente passa alguns perrengues, né? Uma vez um barco Aderno de noite, uma missão mal planejada, um barco Aderno de noite com aluno, foi uma preocupação imensa, não teve grandes problemas não, mas foi aprendizado, tem quase 10 anos. Então, não sai se o barco não for certificado, não sai em missão à noite, não sai se não tiver tutoria, tem uma série de cenários que precisam estar controlados. Mas é uma oportunidade do sujeito perceber que tem risco, que existe. Uma ocasião fizemos um investimento, sem capacetes, sem colete salva-vida. Mas para quê? Fomos criticadíssimos. Escuta, eu atendi um aluno de graduação que estava na cidade dele de férias, não estava no internato, ele foi para a cidade dele de férias, não se usa capacete desse lado em Letícia, é obrigatório usar capacete. Do lado de cá, em Tabatinga, anda sem se quiser. E o moleque caiu da moto, bateu a cabeça, fez uma escoriação grave na mão, por acaso é cirurgião hoje. Digo, olha, ia perdendo a mão e ia ficando lelé. Né? Não precisa muito cérebro não para operar, mas a mão ia fazer falta. Mas o fato é que a gente teve que fazer esse investimento. E alguns recalcitram, não quero levar capacete. Então assina a cautela que você não vai levar. Porque é complicado, paga seguro, precisa de ter EPI, é um EPI. No interior, ela está falando aqui de uma situação, não tem ponte, legal, vai ter que ir de barco.
põe colete. Vai ter que andar de moto, mototáxi, põe capacete. Então, quer dizer, são cenários que a gente nem aquilata, nem imagina, que a situação é que vai impor. Não tem outro caminho. Esse aprendizado, é a presença lá que vai discernir esse papel do aluno no internato. O Ricardo agradece a Brasília, ele diz assim: esse cara faz parte do Brasil que queremos. Parabéns. Faz ou não faz? Aí, ó, tem mais uma aqui para você. O Darlisson, que é ex-diretor, se podia falar, teu ex-diretor da ESA, está em Manaus te vendo, parabenizando e colocando algo que é super importante na educação das profissões da saúde, e eu acho legal o Darlisson destacar isso. E ele está falando da questão, que gostaria que se destacasse e comentasse, a importância que isso tudo tem no trabalho interprofissional e como isso transforma as práticas de ensino e de formação. É um cenário, primeiro agradecer lá o Brasil que nós queremos, mas é um Brasil que nós estamos fazendo, né? Ontem eu li uma frase na rua, ali na Paulista, um papel pregado que dizia assim, que o importante é o que você faz todo dia, não é só como você vota não, mas é o que você faz todo dia. Isso aí, nós estamos fazendo saúde todo dia, então o ato de fazer saúde todo dia, somado a esse esforço coletivo, um aprendizado que nossos alunos precisam ter, de sair do individualismo, colocar o coletivo à frente do indivíduo, a gente vai chegar em algum lugar melhor, num cenário breve. Mas é a oportunidade de estar fazendo parte desse esforço. Acho que isso que faz a gente acordar com vontade todo dia, de fazer o melhor, porque a gente está fazendo parte de um grande grupo que nesse país inteiro está fazendo diferença. Então, a despeito de qualquer marola que tenha sido produzida por fake news nesse país, a gente está tentando achar um caminho mais adequado na saúde, e isso está começando a dar resultado. 30 anos de SUS não são por acaso. Eles começam a dar fruto, começam a amadurecer. Então, eu acho que é isso. E o que o Darlisson está falando de interdisciplinaridade, o Darlisson é enfermeiro, o Darlisson só tem um emprego, ele é professor de carreira da universidade, e terminou o doutorado agora, está terminando o doutorado agora, e ele foi diretor da nossa escola. Ele foi diretor da nossa escola enfermeiro, foi diretor da nossa escola sem ter sido doutor ainda, e liderou a casa em 2 mandatos. Então, ele tem lugar de fala nessa coisa da interdisciplinaridade. E a gente tem vivenciado muito pouco conflito lá dentro da casa, no aprender a trabalhar junto, os cursos todos da área de saúde, o que é um negócio muito saudável. Num cenário que tem muita vaidade, aprender a passar por cima disso e enxergar o essencial é um esforço diário. E ele tem feito muito esse papel, tem ajudado muito nesse cenário. Bom, primeiro também parabenizar todos os envolvidos nesse projeto maravilhoso e a sua liderança em particular. E uma curiosidade, você fez uma menção, né, a questão, nesse aspecto da interdisciplinaridade, também com a área de humanas. Né? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, porque eu imagino que num processo como esse, que lida com populações tão diversas do ponto de vista cultural, o diálogo com essas áreas seria fundamental. Né? E como é que está esse? Eu vou te dar 2 exemplos práticos. Nós temos um curso de teatro. Nós temos um OSCE, que é uma simulação. Os alunos que participam da simulação são alunos do curso de teatro. Eles vêm para a escola de saúde para fazer as simulações do OSCE. Esse é um exemplo. Tem um outro aspecto desse time, que é o pessoal do teatro, o pessoal da dança, que tem um projeto chamado Asas da Esperança, junto com o pessoal da saúde, e inclusive o professor da telemedicina que coordena, o Pedro Máximo, que leva para dentro do presídio feminino essa experiência de dança, de música, de teatro. E num projeto que já tem 6 anos. E é um projeto que já tem suporte, tem recursos de projeto, tem uma estrutura, tem alunos bolsistas. E outro dia eu recebi uma reclamação de uma docente da casa. Para eu tomar cuidado com esse projeto, que ele é muito perigoso. Por quê? Porque os alunos entram em contato com as presas e eles ficam lá, todos eles, com as presas soltas. Ok. Então, entenda, tem esse cenário. O pessoal da dança, do teatro, da música, interagindo com o nosso pessoal da saúde e indo para um cenário diferente, que é o cenário do presídio feminino, há 6 anos. Então, essa experiência tem permeado o nosso ambiente e tem ajudado. Mais alguma pergunta? Eu acho que nós vamos encerrar. Agradecer ao professor Kleinaldo. Eu acho que para todo mundo vai concordar comigo que daria para resumir a conferência dele com uma palavra: inspiradora para todos nós, né?
Muito obrigado. Um magnífico reitor. É uma banda de forró lá do Nordeste, não é de Manaus. E eu queria dizer uma outra coisa. Eu queria que o professor Cleinaldo contasse para todos o que ele faz aos domingos à noite. Opero. Ele dá plantão no pronto-socorro da cidade de Manaus e opera trauma. Né? Quer dizer, um reitor de uma universidade que dá plantão e opera aos domingos à noite. Muito obrigado, então. Obrigado a todos. Agradeço em nome do coletivo UEA, tá? Que não é o Cleinaldo, é o coletivo UEA que agradece muitíssimo a oportunidade. Um grande abraço.